Vamos entrar no clássico, vamos falar do primeiro tempo, depois a gente fala do segundo tempo. E uma situação, né, até antes do clássico, é que o Vila perdeu o Marquinhos Gabriel, que era cotado, que ia começar o jogo. Por outro lado, apareceu muita gente que não era esperada, o Rainer. O Rainer até que era esperado, mas o Rian apareceu, o Elias apareceu também no banco de reservas, e ainda teve a novidade, o Dodô, jogador contratado na quinta-feira, foi quinta, né? Quinta-feira. Contratou o Dodô na quinta ou na sexta de manhã? Eu acho que foi quinta mesmo, quinta à Foi quinta. noite. Quinta à noite, né, Aurélio? Anunciado, pelo menos, na quinta, e aí na sexta ele foi regularizado, e hoje ele já estreou pelo Vila, entrando no intervalo de jogo. O Dodô entrou no lugar do Enzo. Bom, vamos lá então para esse início de jogo. Começar aqui pelo Gader, que pouco se manifestou até agora. Gader, como é que você viu o primeiro tempo, né, assim, de uma maneira resumida, taticamente, tecnicamente, esse Vila Nova e Goiás? Então, nós tivemos um começo de jogo até bem alucinante, com duas chegadas, né? Uma de cada lado, o Vila com uma chance mais clara, uma cabeçada do Rainer na trave ali, uma boa chegada e uma jogada bem reativa com o João Vieira cruzando. E logo na sequência tivemos uma jogada que foi até discutida em questão de lance de pênalti, que foi uma chegada ali pelo lado direito do Goiás, com uma tentativa de finalização do Jean Carlos, que acabou tendo uma dividida ali e acabou indo para fora. Esse começo parecia dar uma dinâmica que haveria, né, uma dualidade no jogo. Os dois iriam atacar, seria um jogo dinâmico entre as equipes. Mas com o passar do jogo, o primeiro tempo se mostrou o Goiás bem postado taticamente e se aproveitando de alguns problemas táticos do Vila. O Vila Nova trabalhando com duas linhas, a linha de meio de campo e a linha de defesa, um pouco espaçadas. Ali, o GG e o Lourenço conseguiam flutuar e muitas vezes um deles ficava livre. Eventualmente, o GG era o que ficava mais livre de marcação, e tanto é que ele muito mais vezes você via ele trabalhando a bola ou conduzindo essa bola. Inclusive, no lance do gol, ele recebe uma bola após um recuo e ele consegue conduzir com liberdade. Ele conduz sem aproximação. Isso se deve ao fato de que o Enzo, que estava postado mais como um meia, ele não estava voltando e fazendo a cobertura pelo lado direito, deixando um certo corredor onde até o Jajá muitas vezes se aproveitou por ali. E aí você via um domínio maior do Goiás, fazendo aquilo que a gente já viu o Goiás fazer em outros jogos, que é subir suas linhas de marcação, pressionar o adversário no campo ofensivo e diminuir a linha de passe, o que obriga o adversário ou a sair no chutão ou a tocar numa certa fogueira. Sempre tem um jogador do Goiás chegando para marcar. E aí isso dificultou muito para o Vila. O Vila ainda teve algumas chegadas, principalmente em bola parada e em cruzamentos, mas o Goiás foi bem dominante. Teve um meio de campo bem conciso, o GG, o Lourenço e o Lucas Rodrigues fazendo boas saídas de bola, dificultando demais a saída do Vila, que tinha como válvula de escape o Urso pela esquerda e o João Vieira, que às vezes encostava por ali também, e eram os dois jogadores que apareciam mais para o jogo. Só que o Goiás tinha muito repertório. Era cruzamento vindo da entrada da área, era um chute de fora, era uma infiltração em bons passes, velocidade dos pontas, principalmente o Jean Carlos do lado direito. O Jajá jogou até bem pelo lado esquerdo, inclusive participou da jogada de gol. Então o Goiás mostrava mais repertório tático dentro de campo, o que dificultou muito o futebol do Vila Nova. O Vila Nova não conseguia nutrir um volume ofensivo e aparecer no campo. O que aconteceu foi um domínio do Goiás no primeiro tempo, um gol que foi ali numa sorte a questão da finalização, mas a jogada foi bem criada, ela estava se desenhando para o gol de fato, e aí o Diego Caio acabou levando sorte na finalização, mas o Goiás mereceu o primeiro tempo vencendo por 1-0, porque foi melhor e se impôs taticamente em campo. Aurélio, como é que você viu o primeiro tempo na Serrinha, né, que já terminou com vitória, aliás, que já terminou com vitória do Goiás por 1-0? Gili, até um pouco mais resumido, eu vi um Vila com 5 minutos chegando um pouco mais firme, mas ficou nisso, até após a finalização do Rainer, depois disso o Vila não consegue ter mais o controle do jogo, e eu achei a atuação do Goiás nesse primeiro tempo muito inteligente. Com certeza o Daniel Paulista estudou muito a deficiência da defesa do Vila, que eram os dois zagueiros muito pesados, e utilizou muito disso. Foi muitas jogadas pelas pontas. Eu até ia comentar no grupo antes do gol do Goiás sair, que o Goiás só não tinha feito gol porque tanto o Jajá quanto o outro ponta não estavam ajudando. O Jean.
o Jean. Eles não estavam ajudando. Logo, no momento que eu ia falar isso, já ele consegue acertar a jogada e o Goiás acha o gol ali, justamente onde, pelo menos mais 2 vezes do lado esquerdo, o Goiás chega. E aí, depois disso, o Goiás domina o primeiro tempo, totalmente. O Vila tem pouquíssimas chances de chegar no ataque, tanto que nem finaliza mais. E isso muito por conta da organização tática do Goiás. Eu vejo que o Louser erra em colocar o Enzo na posição que ele entrou, como praticamente um camisa 10 ali. Eu acho que ele não conseguiu jogar, ele não conseguiu fazer muito ou nada, basicamente nada. E aí o Vila ficou muito exposto no meio de campo. E com a inatividade do Enzo, acaba sobrecarregando o João Vieira, que também não conseguiu jogar. Como o Enzo não conseguiu dar trabalho pro Goiás, o João Vieira era uma presa fácil ali para a marcação do Goiás. Ele tinha muitas vezes 2 pessoas em cima dele. Muito também conta pela falta de condição física do Rainer, achei ele muito abaixo. Ele consegue dar o pique no cabeceio, mas depois você vê que ele já está sentindo ali, tanto que o Vila sofre o gol nas costas dele e ele sai, porque ele já estava sentindo. E aí o Formiga também não conseguiu entregar hoje nesse jogo. O Goiás aproveitou muito disso, dessa dificuldade física do Vila, do baixo nível dos zagueiros, já é muito visível desde o início do campeonato. E aí o Goiás aproveitou muito disso. Então, acho que o primeiro tempo foi muito do estudo do Goiás em cima das deficiências do Vila, e também do Vila não ter o Marquinhos Gabriel, que foi falta muito evidente para esse time hoje. O Marquinhos Gabriel é um jogador que dá tranquilidade para o meio de campo do Vila. E eu achei também que, além da defesa muito abaixo, o Maranhão também não veio para o jogo. Achei ele muito abaixo. Então o Goiás foi muito mais eficiente e conseguiu dominar o Vila nesse primeiro tempo. E você, Helder, como é que você viu o primeiro tempo, né, que o Goiás já saiu vencendo por 1-0, até um início, achei o início do Vila um pouco melhor, mas como você viu o desenrolar do primeiro tempo lá na Serrinha? Então, acho que é mais ou menos o que já foi dito. O Goiás teve no começo do jogo, um jeito ali meio confuso de começar a partida, a marcação não encaixou, naquela jogada que quase saiu o gol do Rainer, ele veio sozinho, mas sozinho assim, os jogadores do Goiás marcando a bola, todos, e ele não tinha ninguém no raio de 10 metros ao redor dele, não tinha nenhum marcador. Então, foi um lance que, como eu disse, se sai o gol ali, mudava tudo na partida. Ali seria um outro jogo. Ele cabeceou bem, ele cabeceou no canto, quase venceu o Tadeu, né? Vi também do lado do Vila alguns momentos, assim, bolas alçadas na área, que é algo que o Tadeu tem cometido algumas falhas ultimamente, teve uma saída de gol dele que foi temerária, inclusive, mas o Vila ofereceu pouco perigo ali, principalmente depois dos 10, 15 minutos de jogo. Ali o jogo ficou realmente pró-Goiás, teve várias chances para o Goiás no primeiro tempo, maior volume, e o resultado justo para o primeiro tempo foi 1-0, né? 1-0, ainda uma bola no travessão no final do primeiro tempo. O Goiás realmente fez uma partida nesses primeiros 45 minutos de realmente uma predominância ali, principalmente depois desse começo aí, que foi um jogo bem equilibrado, né? Teve muita movimentação. Eu até assustei, porque geralmente o clássico começa muito amarrado, né? E esse começou muito agitado, a bola de um lado para o outro, e bons momentos para os dois times. Depois o Goiás tomou conta do jogo, acertou, encaixou a marcação. O Lucas Rodrigues começou a fazer um papel muito interessante no meio de campo do Goiás, e as jogadas correndo muito pelo lado direito também ali, especialmente com o Jean Carlos, o Jajá, né, também o Caito, o lado direito do Goiás. E depois, no final do primeiro tempo, começou a variar também para o lado esquerdo, né, descendo ali também, começou a variar essa jogada. Quem eu não vi no jogo, ouvi muito pouco, e realmente algo a se pensar, é o Anselmo Ramon, né? Acho que ninguém falou, parece,
Os dois Parece uma centroavantes, figura. né? Eu nem diria só É, o os dois Anselmo. Acho centroavantes. que os dois centroavantes participaram muito pouco do jogo. Realmente, Muito o De La pouco mesmo. Torre também foram praticamente espectadores, assim, tirando uma outra jogada ali. O primeiro tempo eu achei que o Vila surpreendeu o Goiás ali no início, sabe? O Goiás não esperava o Vila para cima, até tirando a saída de bola do Goiás. Inclusive é nesse momento que o Vila coloca aquela bola na trave, uma assistência do João, né? O João que dá aquela assistência lá pelo lado esquerdo, ele abre pelo lado esquerdo e dá assistência ali, o Rainer entrando do outro lado, o João que já tem 5 assistências no campeonato, por muito pouco, ele não deu a sexta hoje, o Rainer acabou carimbando a trave, achei que o Rainer levou azar, sabe, no lance, não era uma jogada tão fácil assim, e ele cabeceou ela para baixo, e aí a bola acabou batendo na trave. O Goiás dá uma resposta rápida, com 2 chegadas, uma chegada pela esquerda, depois aquela outra do Jean, que ele ficou pedindo o pênalti. E eu achei que realmente a partir dali 6, 7, 8 minutos, aí o Goiás conseguiu controlar, conseguiu encaixar a marcação no Vila e praticamente já não deixar o Vila jogar mais. O Vila não chegava ao gol do Tadeu, não conseguia trabalhar a bola longa, o Luizão e o Lucas Ribeiro muito bem nessa bola longa, ganhando praticamente todas, e não deixava o Vila sair pelo chão, porque espetava a marcação, no máximo deixava o Ayrton ficar tocando com os zagueiros, mas quando o Vila tentava avançar campo adentro, o Goiás abafava a marcação e recuperava a bola até com certa rapidez. Então o Goiás foi encaixotando o Vila, mas não criava grandes oportunidades, né? O Goiás tinha a bola, jogava muito tempo dentro do campo do Vila, mas não criava as oportunidades. E aquele lance do gol, taticamente, né? O Goiás vinha esperando por aquela bola o jogo inteiro. O Goiás ficava o Tadeu, dava no Luizão, dava no Lucas Ribeiro, esperando que o Vila desse o bote. E aí, como que o futebol é uma situação, né? Uma bola mal recuada para o Luizão, ela não foi tão bem recuada, foi um pouco fraca, o André resolveu dar o bote. No que o André deu o bote, o Luizão achou o passe no GG. Aí o GG não tinha marcação, porque a marcação do GG ali, naquele ponto que o GG estava, era do André. Aí o GG carregou a bola e enfiou ela no Jajá. Aí teve o Jajá no mano a mano com o Thiago Pagnussá, que é a jogada do Jajá. O Jajá não é um cara que vai definir muitas jogadas, mas aquela ali é a jogada dele. Aí ele no mano a mano com o Pagnussá, ele passou pelo Pagnussá assim, numa facilidade, né, rapaz? Deu um tapa na frente, chegou na frente. Sim. Até nesse lance, se você observar, quando já passa do Pagnussá, o Pagnussá já corta para fechar na defesa, contando que o Rainer chegaria para brigar pelo lance, mas o Rainer fica também. O Rainer, assim, ó, quando o Rainer viu que não dava, ele não quis dividir, porque se ele divide, ele faz o pênalti, provavelmente ele faria o pênalti, porque ele estava um pouquinho para trás, não dava para ele dividir na bola, ele ia dividir no corpo, mas na bola não tinha. Você pode ver que ele dá uma seguradinha assim, porque ele viu que não dava para pegar a bola. E aí o Jajá cruza e o Caito faz o gol. Assim, o Caito não finalizou bem, mas a movimentação do Caito ele foi o homem surpresa, porque ele sai lá da lateral direita para fazer um gol no bico da pequena área do lado esquerdo. Ele nem entrou numa diagonal pelo lado dele, ele atravessou o campo e chegou ali onde normalmente é um centroavante que chega para aquela jogada ali. Ali era o Anselmo Ramon. A jogada ali era desenho para o Anselmo Ramon. Mas o Jajá foi inteligente, aí um gol daqueles gols espíritas que o pessoal gosta de falar, né? Ele chuta a bola, chicoteia, aí o Ayrton cai no chute natural, né? E a bola sai para o outro lado, e aí acaba entrando 1-0 para o Goiás. E eu achei que Ele depois que salvou o o Goiás gol. fez 1-0, Ele o salva o Ayrton, gol, né? Gê. Ele O Ayrton toca está uma sendo bola, criticado, ele salva a o bola gol, porque é um desvia gol antes, difícil. né? E a bola bate no E a bola zagueiro que vem desvia antes de chegando, chegar entrando nele. dentro do gol. Ali ele. Eu não vi falha no Ayrton, mas a gente vai debater sobre isso também, que até o Aurélio me citou, que em alguns grupos aí, torcedores do Vila criticando o Ayrton, foi feita essa pergunta para o Hugo Jorge também. E eu achei que quando o Vila tomou o gol, o Vila sentiu o gol, sabe? Porque da hora que o Vila tomou o gol, parecia que o Goiás sempre estava mais perto do segundo do que o Vila de empatar o jogo, sabe? E aí o Goiás ainda coloca uma bola no travessão do Lourenço, né, numa falta. Rapaz, que chute aquele do Lourenço. E o Ayrton pegou aquela bola, viu?
Aquela bola, o Ayrton pegou aquela bola, assim, Defesaça do Ayrton, tá? ele resvalou nela, assim, ó, com a ponta dos dedos, né? Mas ele toca na bola. Se ele não toca, eu acho que a bola teria entrado. Eu O imagino povo que já aquela tá bola tão teria doido, entrado. Gerli, que teve um Ah, comentário aqui de um torcedor aqui falando que o Ayrton é tão fraco que ele não conseguiu jogar a bola para fora. eu achei que, assim, que o Mas, desvio tirou ele do lance, sabe, Aurélio? Assim, porque o cara chuta. Ali no queima-roupa, o goleiro escolhe uma coisa para fazer, assim, não fica esperando onde é que a bola vai. Quando o cara chega para finalizar, porque ali o Caio tá na entrada da área. Quando o Caio finaliza, ele escolhe, ele espalha no gol para ver se a bola bate nele. É o normal movimento do goleiro. Só que a bola desvia antes dele, né? E ele ainda volta assim, ó, dá um toquinho nela, né? Só que ele tá caindo para outro lado. Aí a bola passa ali, vamos dizer assim, quase na frente do Panuçá ali e acaba entrando no gol, né? Eu não vi. A gente já tá falando do lance mesmo. Alguém viu falha do Ayrton naquele lance? para mim, não. Para mim, não. Não. Eu acho que Não, teve mérito. Foi o contrário, teve mérito dele, porque a bola saiu toda torta, ele cai para um lado, ele se levanta, tira a bola, só que na hora que ele tira a bola, o zagueiro do Vila chega trombando na bola. Acho que é o Panuçá, né? Camisa 3. Não, ele Ele nem chega chegou a batendo. tocar na bola, não. O Ayrton, Entrou, ele ele tocou tenta na bola. dividir, mas ele tenta defender, mas ele já estava passando muito da linha da bola, e quando ele toca, a bola ainda vai pro rumo do gol. Mas ele ainda chegou a conseguir tocar na bola, o que já foi Não, um mérito dele, entendeu? ele tocou na bola, o que eu vi na imagem, eu revi algumas vezes, ele toca na bola, ele joga a bola para fora, mas a bola bate no zagueiro do Vila e entra. Se o zagueiro não tivesse ali, Eu acho que a bola não bom, tocou no zagueiro, Helder. Eu acho que ela não toca entra no assim, zagueiro, ó. não. Ela bate na rede, bem pertinho da trave, ali, assim, ó, a impressão que eu fiquei foi essa. Mas então foi nós iludido concordamos, bastante. Eu acho nós que concordamos. o Ayrton, ele estava no lance em que se o Caio acerta o chute, entendeu? O que mata o Ayrton é o Caio ter errado o chute. Porque o Ayrton já está E a bola fazendo ainda desvia também, né? o Ayrton já Eu está senti que a fazendo bola o desviou movimento no de canto. defesa considerando que o Caio vai acertar o chute. Como o Caio erra o chute, matou totalmente a possibilidade de defesa dele ali. Eu acho que é muito mais falha defensiva de um lateral estar sozinho para finalizar no meio da pequena área do que o Ayrton ser o responsável por esse lance aí. Eu também vi dessa forma que você, assim, no final do primeiro tempo, quando o Goiás começa a jogar muito pela esquerda, o Goiás ele funciona muito por trios, ele joga pelos dois lados com trios. Ele joga pela direita com o Caito, o Lourenço e o Jean, e ele joga pela esquerda com o Nicolas, o GG e o Jajá. E esses três, como o André fica lá na frente, é o que eu falei, o gol nasce ali. O André fica lá na frente, o Goiás faz um 3 contra 2. É por isso que o Jajá sai em cima do zagueiro. Ele não sai em cima do lateral, ele sai em cima do zagueiro. Porque o lateral já estava pegando o Nicolas que vinha passando. Então faz um 3 contra 2, e aí o Pagnussá ainda tenta fazer um atalho para ver se ele só corre dentro da grande área, mas acabou não dando certo. Veio o segundo tempo, aí o Vila fez uma substituição, né? Trocou o Enzo pelo Dodô, que fez a sua estreia pelo Vila. Aí dessa forma o Dodô foi fazer meia, o João mais posicionado como ele vinha posicionando nos outros jogos, e só que eu não vi essa mudança ter efeito, sabe? Eu achei que o Vila demorou para... O Vila, quando ele vai conseguir uma pressão sobre o Goiás ali, já foi depois dos 20 minutos. Que aí eu vi o Vila conseguindo fazer um pouco mais de pressão em cima do Goiás. Duas chegadas do João, né? Teve uma aos 25, outra aos 28. Uma foi na cobrança de lateral, a outra foi um cruzamento, se eu não me engano, do André Luiz, que ele tentou cabecear e cabeceou mal, mas ele apareceu muito bem na área nos dois lances. Mas eu achei que aqueles foram os lances mais lúcidos do Vila no segundo tempo. E achei muito pouco para quem precisava buscar o resultado. E o Goiás, por sua vez, não conseguia encaixar os contra-ataques. Vários contra-ataques se desenharam para o Goiás no segundo tempo. O Jean tem uma que ele invade a área sozinho pelo lado, aí ele fica sem saber o que fazer, ele tenta dar mais um drible, perde. Teve uma outra finalização do Pedrinho, que o goleiro Ayrton faz a defesa. Então o Goiás desenhou alguns contra-ataques, mas acabou não conseguindo executar com qualidade. E como que você viu esse segundo tempo, Gada?
Então, o segundo tempo, interessante que as mudanças que o Vila fez, até a entrada do Dodô, deram um pouco mais de dinâmica no meio de campo, ajudaram um pouco mais o Vila a participar do jogo, a ter mais presença ofensiva, inclusive teve uma chance claríssima com o João Vieira, num cruzamento que veio do lado esquerdo, onde ele cabeceia livre, sozinho, mas acaba pegando no cucuruto, né? E aí a bola se perde para a linha de fundo. E o Vila começou a ter um pouco mais dessa dinâmica de saída de bola com mais tranquilidade, conseguindo achar alguns espaços. Só que o Goiás continuou sendo uma equipe com um bom repertório de jogadas. Enquanto ainda tinha o Jean Carlos e o Jajá em campo, o Goiás ainda tinha uma certa velocidade, é como você falou, Gerli. Criou chances que poderia ter tido uma definição melhor para a criação da jogada final de gol, como a chegada do Jean Carlos, a jogada pelo lado esquerdo com o Pedrinho mais um pouco à frente. Agora, quando entram o Pedrinho e o Bruno Sávio, o Goiás perde essa velocidade e ganha um pouco mais de concisão ofensiva. É um time que fica mais compacto no ataque e que trabalha mais a bola. Tanto é que por volta dos 30 até os 40 minutos do segundo tempo, o Goiás teve posse de bola ofensiva e dessa vez, sem ser por velocidade, mas sim por criação de jogadas, ele começou a aparecer bem na área e criou várias chances até com vários escanteios, por conta dessa presença de área maior. E conforme o jogo se desenrolou, o Vila Nova foi também se desgastando fisicamente. Havia uma perda física ali para a questão de rendimento de contra-ataque. O Vila Nova perdeu um pouco mais dessa força. E o Goiás começou a cadenciar um pouco mais o jogo. E controlou bem com o seu esquema tático definido, estava bem organizado em campo. Parecia que conseguiria controlar o jogo e evitar uma surpresa do Vila, que acabou quase acontecendo nos últimos minutos, onde o Vila exerceu uma certa pressão, até criou algumas chances com cruzamentos, bola parada, que poderia, né, ter tido algum efeito ali, o que seria um castigo para o Goiás, que vinha fazendo um bom jogo e até aquele momento merecia a vitória. E aí ele conseguiu sustentar, a defesa do Goiás foi muito bem, como vem sendo em todo o campeonato, e evitou que o Vila pudesse exercer mais pressão do que estava fazendo. E aí, com isso, o Goiás termina o segundo tempo vencendo, e para mim, vencendo com méritos. Aurélio, não faltou um ímpeto maior ao Vila? Ou você acha que o Vila não fez, foi conseguir taticamente superar ali a defesa do Goiás? Porque assim, eu achei que o Vila incomodou muito pouco o Tadeu para quem precisava buscar o resultado. Acho que não foi nem questão tática, acho que foi mais questão física mesmo. Se você observar, o Formiga teve um lance que ele tropeça na bola. Em vários momentos o Urso tenta 1 contra 1 e não consegue. O André Luiz sai mais uma vez extenuado de campo. Então, eu vi um Vila no segundo tempo muito cansado. É claro que o Goiás estava muito bem organizado defensivamente, mas eu vi um Vila muito cansado, sentindo muito a questão física. Teve essas chegadas, como você falou, mas a posse de bola, que até foi um pouco maior em determinado momento do Vila, ela não se refletiu em ofensividade. E eu acho que pesou muito a questão física. Teve um outro lance até que o Delator, em muitos momentos naquele lance, ele deixaria a bola correr e tentaria a finalização lá na frente, ele tenta dominar a bola em vez de deixar a bola correr. Então, mostra que o Vila está no limite físico. O Vila está no limite físico, o DM é um dos indicadores disso. Talvez essa semana de descanso possa ser uma semana de recuperação para esses atletas, mas ficou muito claro que fisicamente o Vila sentiu muito esse segundo tempo, e aí o Goiás não foi tão pressionado, não foi tão apertado, até nos lances em que o João Vieira é o cara que cabeceia ali, para mim deveria ser o Delator, que tinha que estar chegando ali naquela finalização. Então ficou muito evidente a parte física pesando muito para o Vila no segundo tempo. Torcedor, deixa o seu like, você que está acompanhando aí a live, é uma maneira de você prestigiar, é o nosso pagamento, vamos dizer assim, a gente recebe em likes, né? Deixa o seu like aí que a gente agradece muito, porque é a maneira de você dizer para o YouTube que você gosta e está gostando do nosso trabalho, já estamos quase batendo os 200 likes, eu tenho certeza que enquanto o Helder estiver falando, a gente vai atingir a marca dos 200 likes. O segundo tempo foi menos sofrido do que você projetava para o Goiás, Helder? Acho que os comentários aí, acho que todos que me antecederam aí, todos vocês, resumiram bastante, de forma bem concisa e acertada o que aconteceu, né? A gente viu o mesmo jogo, vamos dizer assim.
O Goiás, segundo tempo, com a vantagem do placar, e como eu digo, clássico, 1-0, o que importa é ganhar, né? Goleada, tanto é que as goleadas que ficam na memória são, a gente conta nos dedos as goleadas que tiveram entre Goiás e Vila, né? E são memoráveis por conta disso. 1-0, 1-0 já é bom demais. Então o time começa a controlar o jogo de uma forma quase que automática, estando à frente do placar. Não precisa nem do técnico ordenar isso, né? Ela candecia mais o jogo e tal. Mas o que eu senti foi que o Goiás estava muito confiante que seguraria o resultado, né? O time do Goiás está um ponto à frente do Vila, tanto na questão física, quanto na questão desse momento tático-técnico, vamos dizer assim, né? Fala assim que os elencos estão em formação, os jogadores ainda estão se conhecendo uns aos outros, e o Goiás está um pouquinho à frente do Vila. E o Vila não está fazendo um campeonato ruim, né? Tanto é que era líder, né? Tinha uma derrota, 5 vitórias até então. Então, o Goiás ganhou de um time que tem uma capacidade técnica, vamos dizer assim, respeitável para o nível do campeonato. Então, não foi qualquer time. Então, segurar esse resultado seria muito importante. E o Goiás conseguiu fazer isso de uma forma sem muito estresse. Seja porque o Vila estava tendo uma dificuldade de chegar, de conclusão de jogadas mesmo, de fazer com que o Tadeu trabalhasse, né? Eu não lembro de nenhuma grande defesa do Tadeu. Aliás, praticamente o Tadeu não defendeu nenhuma bola no jogo. Caso me diga aí se eu estiver errado, se foi, não foi nenhuma bola difícil. Uma finalização do De La Torre, né? Não foi uma defesaça, mas ali no final no início do segundo tempo, ele faz uma defesa, uma jogada que o De La Torre invade a área pelo lado esquerdo e bate no pé da trave. Então, assim, o Goiás teve essa facilidade de saber controlar, ganhar o meio de campo. Acho que o papel do Lucas Rodrigues está ganhando muita moral com a torcida e com justiça. Foi fundamental ali para que o Goiás conseguisse ganhar o meio de campo, a batalha no meio de campo, que é muito importante em qualquer dinâmica de jogo. E também o Lourenço, né? O segundo tempo, o Lourenço mandou no jogo. Principalmente ele veio num crescendo, vamos dizer assim, né? No final do segundo tempo, a preocupação que ele levou ao setor defensivo do Vila foi maior do que no primeiro tempo, que essas atenções estavam mais divididas ali, como eu falei, o Jean Carlos, né, que para mim fez uma partida boa, né, o Jajá correndo muito, como sempre, e depois entraram o Pedrinho e o Sávio, né, e o Bruno Sávio, e tentou se manter esse ritmo, mas eu creio que tecnicamente o time caiu ali, né, eu acho que os dois que saíram estavam melhores, né, o Lucas Rodrigues e o Jean Carlos, mas o Goiás já estava no controle do jogo. No final do jogo realmente poderia ter acontecido tudo ali, inclusive um empate, que era o que a torcida do Goiás mais temia, porque isso vem acontecendo nos últimos clássicos com uma certa reiteração, né? Mas terminou com 1-0, e eu acho que sim, o próprio presidente do Vila, que aliás eu quero abrir um parêntese aqui bem rapidamente, é alguém que nunca se esconde, ganhe ou perca a partida. Ele está lá para falar, ele sempre está atendendo a imprensa, está criticando, elogiando, mas ele está lá, que é uma coisa que falta nos dirigentes do Goiás, que a gente não sabe o que foi feito desse povo, né? Pelo menos não apareceram na hora da vitória ainda. Tomara que não apareça, continuam fazendo a mesma coisa que estavam fazendo antes. Mas, fechando o parêntese, o Goiás mereceu, como o próprio presidente do Vila disse, como acho que a torcedor menos apaixonado do Vila vai admitir que realmente o Goiás mereceu ganhar o jogo. Vamos dizer, numa luta, o Goiás não ganhou por nocaute, né? O Goiás ganhou por pontos ali. Se era uma luta que fosse uma luta de boxe, o Goiás tinha ganhado por pontos. O pessoal hoje não vê muito boxe, né? Mas o boxe tinha realmente essa situação. Eu acho que o Aurélio tocou num ponto muito interessante. Eu vi as duas situações. Primeiro, eu vi um Goiás que defensivamente funciona muito bem, e o Goiás funcionou muito bem em praticamente
todos os jogos desse campeonato até agora. O Goiás tomou um gol lá no Ascioli, um gol que o Tadeu sai mal do gol. Se o Tadeu sai e define aquela jogada, o gol não sairia. Então, assim, não é aquele erro coletivo, não é aquele erro de posicionamento. Foi uma falha individual que aí permitiu que a bola ficasse viva dentro da grande área. Mas o Tadeu, se você for contar, tente me lembrar, qualquer um que lembrar aí, qual defesa difícil o Tadeu fez no campeonato até agora? Uma defesa, você, nossa, mas que defesa do Tadeu nesse lance, né? Eu confesso que eu não me recordo. O pessoal do chat também pode fazer. Por quê? Porque o sistema funciona bem. Quando o goleiro trabalha toda hora, o goleiro é o melhor do jogo, o goleiro é o melhor do jogo, o goleiro é o melhor do jogo, é porque seu sistema defensivo não funciona. Toda hora estão chutando nele, toda hora estão finalizando contra ele. E o Tadeu, até agora no Campeonato Goiano, ele faz talvez um dos campeonatos mais tranquilos dele, porque o time consegue defender muito bem, né? Então achei que o Goiás defendeu muito bem, porque o Goiás estava diante do melhor ataque do campeonato. O Vila é ainda o melhor ataque do campeonato. Uma equipe, primeira vez que o Vila passou sem marcar, o Vila havia marcado 1 contra o Atlético, nos demais ele marcou 2 ou mais, e hoje foi a primeira vez que o Vila passou sem marcar. Então achei que o Goiás teve um desempenho defensivo muito grande, e achei o Goiás mais inteiro dentro do jogo, sabe, assim, ali o Goiás poderia ter definido o jogo antes. O Goiás estava mais forte dentro do jogo, fisicamente falando, igual o Aurélio citou, sabe? Até nas arrancadas você via isso. Toda hora o jogador do Vila ficava. A bola, vai dividir. Não vai. O jogador do Goiás chegava primeiro. Então, assim, eu vi um Goiás mais inteiro nesse quesito e isso conta muito. No segundo tempo, quando entrou a retinha final ali, aí eu comecei a ver alguns caras do Goiás assim abrindo o bico. Lucas Rodrigues abriu o bico, Lourenço abriu o bico, não saiu, mas abriu. O GG já tinha dado sinais de cansaço, o Jean Carlos já estava arrastando a perna, mas eu vi um Goiás muito dedicado fisicamente ao jogo também, sabe assim, entregando-se muito. E hoje eu acho que o futebol é porque tem muitos jogadores que não têm essa visão. Mas hoje a gente tem um futebol que você pode fazer 5 substituições. Então, cara, o treinador pode incentivar ao máximo. Meu filho, mate-se em campo, porque eu tenho 5 para trocar. A hora que você morreu, põe outro no seu lugar. Pronto. É muito melhor, às vezes, o cara fazer 50 minutos, 55 minutos, numa intensidade altíssima, do que ele fazer 90 minutos a banho-maria. Sabe? Ele rende muito mais, às vezes, ali em 20, 30 minutos, com piques, com acelerações, com finalizações, do que, às vezes, um jogo inteiro só trotando pelo campo. Então eu achei que o Goiás hoje ele esteve melhor que o Vila taticamente, e ele esteve melhor do que o Vila fisicamente também. É claro Gerli, que e se a gente for pensar, né, o Vila é quem poupou no meio de semana, né, o Vila poupou vários jogadores no meio de semana, na quinta à tarde, e o Goiás jogou quinta à noite. Ainda assim eu vi o Goiás um pouco superior fisicamente. E você, cara? Você me chamou, cara. Não, é porque é importante a gente comentar. Eu venho falando muito e elogiando bastante o Daniel Paulista, e essa questão física entra muito no trabalho que ele tem feito taticamente no Goiás. Quando você aproxima suas linhas, tanto na parte defensiva quanto na ofensiva, você exige menos pique dos jogadores. Quem dá pique no time do Goiás são os pontas. É o Jean Carlos, é o Jajá, eventualmente um lateral quando sobe no corredor, mas no geral você vê que a necessidade de deslocamento dos jogadores é pequena. O Goiás ele meio que mantém posição em 3 linhas, uma ofensiva bem à frente com uma linha de 3, uma linha de 3 de meio de campo, mas ela varia muito, que é onde correm o Lucas Rodrigues, o GG e o Lourenço, e a linha defensiva, com os 4 jogadores. E geralmente você vê que o espaço que eles percorrem não é comprido, porque eles dão poucos passos e fazem um toque para um jogador bem posicionado. Aí fazem poucos passos ou uma correria curta e um passe para um jogador bem posicionado. E aí quem corre para o time, quem precisa realmente fazer a jogada de velocidade são os pontas. É o Jajá, é o Jean Carlos, é isso que você consegue fazer. E esse esquema mais compacto facilita justamente a você evitar o desgaste físico. E aí você consegue ter um rendimento melhor durante todos os 90 minutos. E isso é muito mérito de treinamento. E eu venho vendo isso, não só nesse jogo do Vila, mas eu vi isso em todos os jogos do Goiás, com exceção do jogo do Craque. Todos os jogos que o Goiás fez nessa temporada, eu vi esse trabalho bem feito de tática compacta e economia física que o Daniel Paulista vem fazendo muito bem.
Bem observado aí pelo Gader. Manda um abraço meu amigo, meu primo Vanderlei, mandou um recado aqui para mim, disse que estava acompanhando a gente lá em Formoso. Um abraço, tá longe, né, Vanderlei? Formoso, ali às margens da BR-153, quase às margens não, porque quem tá nas margens é Santa Teresa, aí você entra para a direita ali. Formoso está a 15 quilômetros de Santa Teresa. Um abraço para você. Obrigado aqui, o André, pelo superchat. Ele fala aqui, ó. Super abraço ao sempre lúcido Gader, apesar de torcer pro Dragão, é uma pessoa que admiro pelos comentários. Somos todos torcedores goianienses. Um outro torcedor até elogiou aqui a gente, pelos torcedores. Falou assim, nossa, que nível alto, tal. Cara, assim, modéstia à parte, assim, eu acho que eu sempre consegui muito bem escolher quem anda comigo, sabe? Porque aqui na equipe ninguém dá trabalho, cara, assim, a gente não tem trabalho com isso. Às vezes eu vejo as pessoas com medo, vai acabar um clássico, você vai pro torcedor. Cara, depende de quem é o torcedor. Porque eu já trabalhei com colegas que nem clássico era e eles deram trabalho para mim. Então, assim, o que tem, sabe? Não tem nada a ver, assim, quantos jogos eu acabava o primeiro tempo, eu era um vilão, porque às vezes a equipe, o adversário fez um gol, o gol não valeu. Teve 2 pênaltis pro time aqui de Goiânia, eu achava que nenhum tinha sido pênalti. O jogador deveria ter sido expulso, eu achava que não tinha. A hora que eu chegava no intervalo, eu era o maior vilão de quem estava ouvindo a rádio, era eu, porque eu fui 3 vezes contra quem estava comigo. Então, assim, pode ficar tranquilo, torcedor, porque aqui a gente sempre procura pessoas muito capacitadas, pessoas que sabem falar de futebol e pessoas que sabem se comportar quando estão comunicando. É por isso que a audiência do Futebol 62 cresce a cada dia. Já temos aí quase mais de 4.200 visualizações nesse vídeo, já é a maior audiência do pós-jogo desde que a gente começou, e com certeza a gente vai crescer muito mais aí ao longo dessa temporada. Estamos só começando, né? Esse aqui, agora que nós quebramos a barreira, entramos nos 2 dígitos ali de pós-jogos, mas todo jogo, como você sabe, torcedor, tem pós-jogo aqui no Futebol 62. Pode continuar mandando a sua mensagem. Muito obrigado, André, pelo superchat. Vamos avaliar agora quem foi bem em cada time. Quem que você destaca? Começar pelo Helder agora. Quem que você destaca, Helder, no Goiás nesse jogo de hoje? Bom, acho que é um consenso do Lourenço, né? O Lourenço tem que estar se firmando aí como um jogador, a partir de um clássico determina muito o que vai ser a sequência do respeito da torcida por um jogador, né? Ainda mais que todo mundo estava esperando aí, né? Com aquela bola no travessão, depois ele teve uma outra chance de gol no segundo tempo. A lei do ex, né? Todo mundo gosta da lei do ex, né? Como foi jogador do Vila, e ele realmente está um apetite muito grande de jogar bola. Para mim, o destaque do Goiás principal, e também gostei do primeiro tempo do Jean Carlos, gostei muito do Lucas Rodrigues, o jeito dele conduzir, dele se portar em campo, não parece ser de um garoto, né? É alguém que já tem uma certa maturidade. A gente conhece muito onde vai dar um jogador de futebol, onde ele pode dar, porque são muitas variáveis, mas aquele jogador que é tranquilo, quando ele é novinho ainda, e mostra uma segurança quando toca na bola, é uma coisa que a gente via, que é mais eu sou pré-histórico aqui, mais velho de todos aqui, com certeza, da bancada, o Luvanor, quando começou no Goiás, né? O Luvanor tinha 22 anos quando ele saiu do Goiás, então ele jogou no Goiás, ele era novo ali naquela primeira passagem dele. E a segurança que ele tinha, a segurança do Idemar, né? Não estou querendo jogar essa responsabilidade no moleque, mas ele passa, sim, uma certa tranquilidade que é muito importante no jogador. E, bom, continuo muito temeroso, por outro lado, também, com as saídas de bola do Tadeu. O Tadeu continua nessa bola que é alçada na área ali, aquela bola do sai que é sua, Tafarel, ele continua meio que indo vamos dizer assim, 50-50. Então tá meio complicado. O goleiro tem que ir numa bola dessa para decidir, para jogar ela para longe. Hoje teve um momento, pelo menos, de muito perigo numa bola dessa. Os demais jogadores, o Luizão foi bem também, né? Apesar do papelão no fim do jogo. Eu destacaria esses aí, gente, do lado
do Goiás, né? Do Vila, realmente o João Vieira jogou muita bola. Né? Gostei do papel, acho. E também gostei do goleiro. Não achei que o goleiro foi mal no jogo, não. Ao contrário do que diz a torcida do Vila. E você, Gada, de quem que você gostou no Goiás hoje? Cara, o Goiás tem muitos destaques nessa partida, né? Eu vou falar para você que talvez o meu destaque maior nem esteja dentro de campo, mas seja uma questão coletiva causada pelo técnico. Para mim, o destaque do jogo é o Daniel Paulista. O esquema tático que ele organizou para o Goiás fez com que muitos jogadores tivessem seu destaque. Na defesa, eu coloco o Luizão como bom destaque. Nós temos ali também o próprio Diego Caito, que não só fez o gol, como apareceu muito bem para as jogadas. O meio de campo muito consciente, todos os jogadores muito bem participativos, com o Lucas Ribeiro, o Lucas Rodrigues, o GG muito participativo, o GG jogou muito nesse jogo, Lourenço nem se fala. E na frente, os dois pontas dando muito trabalho. O Anselmo Ramon foi um pouco mais apagado, mas os centroavantes desse jogo realmente não participaram tanto quanto em outras partidas. Mas o destaque para mim do Goiás é o técnico Daniel Paulista. Ele fez o time ter um esquema tático muito definido e muito consciente, muito bom mesmo de se ver jogando e com muito repertório, Shirley. Um time que tem muitas opções de formas de atacar e muitas opções em formas de defender. E isso tem muito mérito do técnico. Quero ouvir o Aurélio também, com certeza o Aurélio tem toda a capacidade para falar de quem ele gostou no Goiás hoje, Aurélio. Olha, eu acho que o Goiás tem vários destaques, mas eu vou destacar bastante o Lourenço. Acho que foi uma grande partida dele. Para mim, ele comandou o meio de campo do Goiás. Ele fez uma partida que eu até nunca vi ele fazendo no Vila, até. Eu acho que foi um nível que eu nunca vi ele jogando no Vila. Ele correu o jogo todo, que não é muito a característica dele. Ele estava em praticamente todas as bolas, dividindo bola, que é uma característica que ele não tinha no Vila, de dividir bola, de dar carrinho. Tanto que eu acho que ele sai do Vila, ele não tem nenhum cartão vermelho. Então, é um Lourenço muito diferente do que foi o Lourenço aqui na passagem dele no Vila. Achei ele muito acima. Então, acho que ele é o destaque do Goiás nesse jogo, sem dúvida. Cara, assim, no Goiás, não só pelo gol, mas eu gostei da voluntariedade do Caito, sabe? Ele voltou muito. Assim, lá no Vila teve um cara que voltou muito diferente nesse ano, o André Luiz. Assim, na verdade, assim, eu gostei do André na reta final da temporada passada e achei que esse ano ele voltou muito bem. E um cara que voltou para mim muito diferente nesse ano em relação ao que terminou o ano passado no Goiás foi o Caito. O Caito voltou bem mesmo, participativo, valente, assim, indo para frente, corajoso. Gostei da dupla de zaga do Goiás, achei muito segura. O Nicolas, para mim, assim, não decepcionou, mas foi o mais, o de menor desempenho dentro da defesa. O Lucas Rodrigues, assim, ele com 18 anos, ele joga igual se ele tivesse 30, sabe? O Helder falou dessa tranquilidade dele. Ele não teme jogo, sabe? Não tem medo de jogo. Por exemplo, hoje antes do jogo começar, eu falei assim, hoje é um jogo para eu ver o Lucas. Como é que é ele no jogo pegado? Por exemplo, e o cara, você não vê o cara só jogando com a bola, não. Ele matou umas 3 jogadas no João. O João ia sair para alguma coisa, ele ia lá e matava a jogada. Tem jogador, às vezes, com 30 anos que não pega isso, sabe? Ou é a hora de matar, mata a jogada, não deixa o cara crescer, não deixa o cara virar de frente, ver o campo aberto. Inclusive, aquele toma o cartão é uma jogada, que é uma falta que ele faz em cima do João Vieira. Então, assim, ele lendo o jogo e muito calmo para jogar, né? Muito calmo. Põe a bola no chão, olha para um lado, distribui, pede a bola o tempo inteiro. E você vê que o time já pegou confiança nele. Ninguém tem mais medo de tocar. O meia toca, o zagueiro toca, o lateral toca, sabe que pode tocar, né? Porque quem já jogou bola, mesmo que não seja profissional, se o cara, num clássico igual esse, você evita os ruins, cara. Você evita isso. Vai, não, toca naquele lá que é menos arriscado. Sabe, você evita. Na pelada eu já fiz isso demais, cara, de olhar para um lado, girar a bola, vamos daqui do outro lado, que é mais seguro para nós. Porque você sabe do risco, você não quer perder. E hoje você vê a confiança que o time do Goiás tem no Lucas. Mas a partida do Lourenço hoje eu achei uma partida diferenciada, sabe? O Aurélio, como ele citou, eu achei que o Lourenço cresceu. Eu gostei do Lourenço no Vila, mas eu acho que o Lourenço do Goiás, ele é um pique a mais do que ele foi no Vila. E outra, e hoje eu achei que o Lourenço não foi só um líder técnico, ele foi um líder mental. No segundo tempo ele segurou a bola, ele cavou falta, ele bateu falta,
ele estava confiante no jogo, aquela bola que ele arriscou, pouca gente arrisca a bola daquela distância ali no gol, aquela bola que vai no travessão, então achei que o Lourenço fez uma partidaça hoje mesmo, o torcedor tá votando nele aqui como o melhor do jogo, e faltou alguém, deu pegar do Goiás? Não, né? Agora a gente vai falar no Vila. O João, acho que foi um destaque unânime, né, aqui para nós. Além do João, você destaca mais alguém, Aurélio? Olha, hoje foi uma partida muito abaixo de todo mundo, sabe? Acho que foi uma partida muito abaixo de todo mundo. E eu acho que alguns jogadores atrapalharam mais outros. Se a gente for observar, o Goiás marcou muito bem o André Luiz e o João Vieira, e aí onde o Enzo, o próprio Urso poderiam se sobressair com os espaços que tiveram, não conseguiram trabalhar. Então, eu vou dar um destaque para o João Vieira, eu vou dar um pequeno destaque para o Ayrton também, que evitou o que deu para evitar. Mas é muito bom ver o João Vieira, apesar da derrota, ainda mantendo o nível. Ele sofreu muito, foram muitas faltas em cima dele, muitas e muitas e muitas faltas em cima dele. Até quando a gente comentar a arbitragem, eu vou questionar mais uma vez esse critério que a FGF está adotando nesse Campeonato Goiano. Mas ainda assim, em todos os momentos de maior lucidez do Vila, o João Vieira está participando ou criando as jogadas ou finalizando. Então, ele ainda mantém o nível mesmo com a derrota. O João, ele é um cara que ele consegue participar dos 3 momentos. Assim, lógico que não na mesma jogada, né? Mas ele consegue iniciar jogo, muitas vezes ele volta para pegar do zagueiro para iniciar, ele consegue ser o cara do passe e ele aparece muito para ser o cara da finalização, né? Então, realmente, é muito bem no jogo. Você, Gader, você destaca alguém além do João hoje nessa derrota do Vila? Então, talvez eu possa surpreender alguns, mas eu gostei bastante do que eu vi do William Formiga. Achei que ele estava bem do lado dele, apesar de que o Giancarlo estava ganhando muito na velocidade, mas não era obrigatoriamente só do William Formiga. Ele estava ganhando a defesa do Vila em questão de velocidade, porque não são jogadores velozes. Mas em muitos momentos eu vi ele conseguindo fazer roubadas de bola, participações na parte defensiva, apoiando, evitando até mesmo a provocação esmeraldina em alguns momentos do lado da Lix, que é um jogador veterano, costuma ser um pouco mais esquentado, mas ele soube ter a cabeça no lugar, soube fazer o papel dele como um lateral defensor, fazendo a marcação. Em muitos momentos, como eu falei, o ataque esmeraldino acabou levando alguma vantagem, mas eu vi muito mais como mérito esmeraldino do que, de fato, falha do Formiga. E eu gostei de alguns momentos em que ele conseguiu fazer intervenção, conseguiu interceptar a bola, conseguiu fazer algumas roubadas de bola por ali. Eu destacaria também ele ali pelo lado esquerdo. No Vila, Helder, você gostou de alguém além do João Vieira? Eu falei apesar das críticas dos torcedores, do próprio Ayrton, né? Acho que ele evitou que o placar fosse mais elástico. É algo para o loser pensar, né? Se o goleiro tá sendo acionado, tá tendo que fazer defesa difícil, como a gente sabe muito bem de vários campeonatos do Goiás aí, algum problema tá tendo na minha defesa. Então, o Vila Nova, essa sensação de ganhou 5 jogos, perdeu um clássico pro Atlético, agora perde pro Goiás, acende a luz amarela, né? Então, é bom pensar porque vão ter fases à frente de playoff e o Vila precisa consertar essa dificuldade que está tendo na defesa, que está fazendo o goleiro num jogo como o de hoje ser tão acionado. De qualquer forma, eu gosto de jogador que assume que está num clássico, sabe? Que encara, que vai para frente. Então, assim, tecnicamente, não foi lá essas coisas, mas o Formiga, ele topa, ele vai para cima, isso é importante no clássico, para ver se o time tivesse tecnicamente, taticamente melhor, talvez isso fizesse efeito. Mas do Vila Nova, para dizer a verdade, eu ficaria nesses nomes aí. O João Vieira, para mim, o grande destaque do Vila, realmente. Eu também gostei do Ayrton, achei que, apesar das críticas que ele veio recebendo, acho que o Ayrton fez uma partida interessante hoje. Vamos falar da arbitragem de Wilton Pereira Sampaio também, para a gente
abordar a arbitragem. Vou começar pelo Aurélio. Aurélio está querendo falar dessa arbitragem? Fala para nós, Aurélio, quais as suas impressões da atuação do Wilton dessa noite já, né? Nem foi tarde, foi noite. Olha, Gerli, dentro do que a federação vem pedindo, pelo que eu fiquei sabendo, é uma orientação que se evite tantos cartões amarelos, foi uma arbitragem boa, não vi pênalti para Goiás, não vi nenhum lance que houve interferência direta do Wilton. Tem muito torcedor do Goiás que, mesmo com a vitória do Goiás, o torcedor reclama do Wilton, que o Goiás venceu o Wilton, acho isso... Assim, o Goiás ganhou, gente, vai comemorar, tanto tempo sem ganhar o Clássico, o momento de comemorar é agora, e acho que pensar que o Wilton foi lá para prejudicar o Goiás é pequeno. Agora, é muito chato o que vem acontecendo no futebol goiano, isso não só no Clássico de hoje, mas em todos os jogos, essa questão de ficar segurando o cartão. O Urso saiu de campo sem cartão amarelo, ele fez pelo menos 3 faltas muito pesadas. Se eu não me engano, o Formiga saiu sem cartão amarelo. O Lucas... Formiga tomou no final do primeiro tempo. No final, né? Ele é o primeiro a ser amarelado. Isso. Acho que, na verdade, o Formiga ele toma o amarelo na primeira falta dele. O primeiro volante que fugiu o nome dele agora, o destaque do Goiás. O Lucas. O Lucas, ele fez 3 faltas do João Vieira, todas para cartão amarelo, não levou. Eu tenho até anotados os lances aqui, para a gente não ser injusto. O primeiro lance tem uma falta dura do Nicolas no Urso, não tem amarelo. Depois o João Vieira faz uma falta muito dura no Lourenço, no ataque do Vila, que ali deveria ter dado amarelo, porque se dá um amarelo no Lucas e dá um amarelo no João Vieira, talvez o jogo não teria parado tanto. Porque o jogo é muito parado, principalmente depois que o Goiás tem a posse de bola, depois que o Goiás tem a frente, né, do placar, o jogo é muito parado com essas faltas e o Wilton deixa muito o jogo correr, marca as faltas, mas não coíbe com o amarelo. E até no momento que o Vila precisa mais ter a bola, o Goiás aproveitou muito desses lances. E aí vai ficando um jogo muito chato, porque o jogo fica muito parado, é muita falta, muito lance que o árbitro pode coibir. E aí, depois de muito tempo, o Formiga ele faz uma falta dura, merecida para amarelo, mas se a gente for olhar o critério que foi utilizado durante todo o primeiro tempo, o Wilton, para mim, erra nesse momento. E aí, isso para mim é muito chato, nesse sentido é muito chato, que é uma falta de critério, e entender que se você não dá amarelo, deixa o jogo rolar, para mim é o contrário, quanto mais você não coíbe faltas duras, mais você dá a condição, principalmente para o time que sai à frente, porque eu tenho certeza que se o Vila faz aquele gol com o Rainer, e o Vila ia usar muito da falta, porque não era coibido com o cartão. Então, eu acho que isso está muito chato, já a federação deveria rever, principalmente para o mata-mata. Assim, no primeiro tempo ali, você falou da questão do critério, uma coisa que eu cobro muito de árbitro. Eu vou citar 2 lances exatamente iguais. A gente teve uma confusão entre o Caito e o Urso. Foi isso, o Caito e o Urso. Ele não deu nada. Não tomaram amarelo. Não tomaram amarelo. Depois a gente teve uma mesma confusão entre o Nicolas e o Elias. Ele foi e deu amarelo para os 2. Sabe? Então, assim, ou você não dá em nenhum, ou você dá nos 2. Ah, mas é porque lá eu avisei, mas você avisou outros jogadores, ó, que a primeira confusão era uma dupla, na segunda confusão era outra dupla. Então, se o empurra é para cartão amarelo a 1 minuto do primeiro tempo, ele tem que ser para cartão amarelo aos 90 minutos do segundo tempo. Eu não tenho esse negócio assim, olha, se você fizer uma falta grau 3, se tiver no primeiro tempo eu não te dou cartão, mas se for no segundo tempo eu te dou cartão. Não existe isso em lugar nenhum, em regra nenhuma. Então, para mim, nesse lance. Acho que assim, no primeiro tempo cabia cartão ao Lucas Rodrigues do Goiás, eu anotei aqui também. Para mim, cabia cartão ao Urso no primeiro tempo, o Urso cabia cartão para ele no primeiro tempo. Naquela confusão do Caito com o Emerson Urso, cabia cartão naquele lance, com certeza cabia cartão. No segundo tempo, aí ele já veio com o cartão solto, né, vamos dizer. O lance do Formiga, para mim, ele acertou ainda cartão. Ele errou, para mim, não dá nos outros lances, mas no Formiga, para mim, ele acertou em dar o cartão ao Formiga. E naquele lance do Maranhão, se ele tivesse dado um vermelho para o Maranhão, para mim não seria injusto.
O Maranhão, ele não visa disputar a bola em momento nenhum. Ele dá um carrinho longo, perigoso, aquele tipo de carrinho, que se o cara fica com o pé preso, ele quebra a perna, naquele tipo de carrinho. Para mim, assim, aquele ali era o cartão laranja, sabe? Ele ficou entre o amarelo e o vermelho. Quando ele dá o amarelo, parece pouco. Quando dá o vermelho, parece muito, né? É aquela ideia, assim, de uma cor laranja. Mas o Maranhão, para mim, correu um seríssimo risco de ser expulso naquele lance ali. Alguns árbitros teriam expulsado o Maranhão, sim, Aurélio. Mas você entende que, dado o que o Wilton fez no critério dos cartões amarelos, ele permite que o Maranhão faça uma falta daquela para não ser expulso? Ele não poderia expulsar, porque ele estava mostrando que ele aceitava aquele tipo de situação, né? Mas eu estou dizendo assim, aquele tipo de lance, às vezes, por outro árbitro, em outros momentos, vários árbitros expulsariam o Maranhão num lance aquele, que o jogador já estava saindo, ele não visou disputar a bola, e ele ainda mata a jogada com um carrinho pesado aquele, né? Um carrinho muito perigoso aquele, que coloca em risco a situação do outro. Assim, o Wilton não participou do placar do jogo, não teve nenhuma interferência, mas eu achei ele também muito moderado, sabe? E eu não vejo porquê disso. É igual aquela questão, assim, o árbitro deixou o jogo correr, ele não tá marcando falta. Não, eu acho que o árbitro é o seguinte, aqui eu acho que o nosso problema nunca foi o de deixar de marcar falta, é que a gente marca falta demais que não acontece. O jogador para, ele fica só esperando o outro encostar para ele pular. Meu filho, se eu estiver pitando o jogo, o cara pode pular quantas vezes ele quiser. Por isso que eu adoro futebol do terrão. É o único lugar que ninguém cava falta, meu filho. Aqueles campos de cascalho, assim, ó. O cara tá de costas, você bate nele, ele parece uma árvore. Ele não cai de jeito nenhum. Por quê? Porque ele sabe que é ruim cair. Agora, nesses gramados gostosos que a gente tem aqui em Goiânia, o cara cai, pula. Mas esse negócio de deixar o jogo correr, não, é o seguinte, não é falta, você não dá. É falta, você dá. É nesse sentido. Então, assim, eu também achei que o Wilton foi muito econômico nos cartões dele no jogo de hoje. Mas o jogo, os jogadores até colaboraram, sabia? Apesar dessa dureza, dessas faltas, os jogadores quase não brigaram, só no final do jogo que virou aquilo lá. Mas achei que, assim, a gente já teve clássicos muito mais acirrados. Mas para mim faltou esses cartões no primeiro tempo, e o do Maranhão, eu acho que talvez até a cor pudesse ter sido outra nesse jogo. E você, Gada, como é que... Sim. Não, justamente, eu ia comentar que, para mim, o problema maior não foi nem no Wilton, tá? Mas é como o Aurélio falou. Tá sendo uma prerrogativa do Campeonato Goiano essa dificuldade dos árbitros em darem cartões. Em certos pontos, é até legal, porque você evita expulsões exageradas, e aí pode prejudicar o espetáculo, tal. Só que em outros pontos você pode causar lesões a jogadores, pode gerar situações mais graves e deixar o jogo se tornar algo mais violento e perigoso. A sorte é que os jogadores parecem ter entendido um pouco isso. O Maranhão teve aquela chegada que, sim, para mim também deveria ser cartão vermelho, mas ela tá um tom no limite, sabe? Ela tá naquele limite que os jogadores têm apresentado nesse Goianão. Fora isso, você não tem visto, por exemplo, situações graves de cotoveladas, sabe? De soladas, essas coisas. Você tem lances duros, você tem chegadas mais duras, e no limite daquela que a gente viu ali, o Maranhão. Aquilo ali é o limite que eu tenho visto no Goianão. E os juízes têm evitado dar cartões em lances mais suaves, vamos colocar assim, sabe? Onde num campeonato da Série B, certamente vai ser dado cartão amarelo e cartão vermelho. Esse lance do Maranhão, eu tenho certeza que se fosse na Série B, ele tava na rua. Ele tinha sido expulso. Porque é um critério diferente. Eles têm seguido na Série B um critério bem mais duro, bem mais rígido, com a arbitragem. E no Goianão tem sido um pouco mais brando na parte dos cartões. Mas isso vai além do clássico e vai além do Wilton. Isso vem de uma prerrogativa que a gente tem visto em praticamente todos os jogos do Goianão. Até nessa situação que vocês citam, naquele clássico Atlético e Vila, cara, o Igor fez de tudo para tomar cartão no primeiro tempo e não tomou. Assim, era um jogo para mim claríssimo para ele tomar cartão, e ele não tomou, ele deu 2, 3 entradas, até que finalmente, por reclamação, ele acabou tomando cartão. Como é que você viu essa arbitragem do Wilton Pereira Sampaio, Helder? Um árbitro bem conhecido da gente já, né? O cara já teve em Copa do Mundo e tudo, a gente conhece o estilo,
O Wilton, ele gosta muito de picotar o jogo, né? Ele evitou o cartão, mas ele não evita de marcar de deixar o jogo correr, né? Ele não evita uma situação, e isso não estou falando desse jogo específico, é o jeito dele apitar. Então, o jogo, parece que ele tem uma coisa meio Romualdo Arco Filho, para quem é mais antigo. O árbitro do empate, para ele, o Daronco é outro também, gosta do empate. Para eles terminar empate, tá beleza, é o resultado preferido. Agora, em relação à arbitragem, se faltou um cartão vermelho para o Maranhão mesmo, é discutível, acho que talvez, se o VAR não chamou, né, beleza, como você falou, cartão laranja, mas foi uma falta de maior intensidade no jogo. Acho que ele acertou no marcar o pênalti no Jean Carlos, né, dentro da área, naquele lance que ele tem um que está entrando na área, que não sei se é o Jean Carlos, o primeiro lance, logo no começo do jogo, que também estão reclamando desse lance. Eu acho que não foi pênalti nenhum, principalmente desse outro. Foram com eles, Sim, mas o segundo, que teve aquela espera pelo VAR, para ver se o VAR ia chamar, pô, é o que eu digo, olha, se tem que ficar analisando tanto tempo uma jogada para ver se foi pênalti ou não, você não fica analisando isso para dar uma falta, você marca a falta na hora, ou foi falta ou não foi. Se é um lance desse fora da área, um juiz igual o Wilton talvez tenda a marcar a falta, porque ele gosta de parar o jogo. Outro, se é um jogo da Premier League, que lá nem conta, ninguém nem percebe que aconteceu, né? O jogo do Palmeiras, agora mais cedo, eu estava acompanhando aqui no vídeo, teve um lance que um árbitro apitando que foi muito mais pênalti, vamos dizer assim, no Vitor Roque do que o que aconteceu com o Jean Carlos, e não deu pênalti. O VAR chamou e ela, pelo que eu vi lá, ela realmente, não sei se ela chamou, se ela não deu no pênalti, ou se de repente, porque eu estava prestando atenção aqui, quando eu voltei lá, ela tinha ido para lá, depois não deu pênalti. Então a gente tem que parar com esse lance de achar que tudo tem que ser pênalti, é uma coisa que vai levando a gente para um cenário desse, de discutir lances igual aquele do São Paulo e Flamengo no meio de semana. Então não dá. Então eu acho que o Wilton é um bom árbitro, ele para mim não está no top mais do Brasil, mas tem o nome. E para jogos igual esse, como ele é muito conhecido das duas torcidas, as duas torcidas também têm certo ranço dele por coisas do passado, como todos os árbitros que ficam muito tempo apitando na mesma federação, mesmo campeonato estadual, isso vai acontecer. Mas eu não vi ele comprometer em nenhum momento a arbitragem, o jogo em termos de resultado, não. Acho que foi aceitável ele não ter dado nenhum cartão vermelho. Acho que foi aceitável também ele não ter dado nenhum cartão, porque não foi só para um lado, né? Eu entendo quando você diz, ele, que tem que apitar a mesma falta no começo do jogo e no fim do jogo, né? Só que não é assim que ocorre no futebol, porque o futebol também tem uma política, né? Ele também tem, então tem um jogador que vai fazer uma falta mais dura no começo, sabendo que a maioria dos árbitros não vai dar nem cartão amarelo, né? E a gente tem outros casos que realmente o cara já recebe o vermelho direto. Então é preciso até conhecer o árbitro para ver o que você vai fazer jogando bola ali naquele momento. Então acho que no todo a arbitragem dele não comprometeu. É o que se espera de algum árbitro que tenha ali o escudo da FIFA no peito, né? Aurélio, você acha que essas duas derrotas do Vila nos clássicos, né? Porque são os jogos mais relevantes que tem. Essa primeira fase, todo mundo sabia que os 3 times da capital iriam classificar. Eles estão classificados. Eles são favoritos na fase de quartas de final. Muito provavelmente estarão nas semifinais. Se não estiver algum deles, a gente vai vir aqui e falar que foi uma grande zebra. Mas o que isso pode indicar para o Vila para esse momento decisivo que começa a partir de a outra semana, né? Temos agora a última rodada e depois na outra semana já começa a fase de mata-mata, o Vila e os demais times já vão começar a decidir, né? Até agora a gente jogou
vamos dizer assim, a peneira da primeira fase do Campeonato Goiano, ela é igual rede de gol, né? Ela é muito larga, passa tudo, que só se for muito grande para não passar. Mas, para você, o que recado esses dois clássicos deixam para o Vila? 2 derrotas. Eu acho que mais esse do que o outro, que o Vila precisa de mostrar mais. O Vila tem pecado muito na questão física. Muitos jogadores no DM, os atletas estão jogando no limite físico mesmo, a gente viu, hoje ficou ainda mais evidente. Acho que no jogo do Atlético faltou muito entender a questão do gramado, da dificuldade do jogo no chão, que é a característica do Vila quando está com seus principais atletas. Mas a questão física é o calcanhar de Aquiles do Vila. O Vila precisa, nessa semana que vai ter até o jogo da Jataíense, tentar recuperar ao máximo seus jogadores. O Hugo até na entrevista fala que o Janderson deve voltar já para esse jogo, o Romano milagrosamente deve voltar para esse jogo também. Então, são 2 jogadores que já vão reforçar, mas, acima de tudo, o Vila precisa recuperar o elenco fisicamente, precisa recuperar, porque se manter esse nível físico, o Vila não chega numa final de Goiânia esse ano. O Vila já perde a primeira posição, né? O Goiás provavelmente deve amassar em umas na última rodada, garantindo o seu primeiro lugar. E aí o Vila ficando em segundo, provavelmente vai ter um clássico nas semifinais, caso classifique nas quartas. Então já vai ter mais um embate contra um dos grandes. E aí o Vila vai precisar chegar fisicamente melhor, vai precisar chegar com mais peças disponíveis. Tem também o retorno do Bruno Xavier, que deve retornar para a semis. Mas se o Vila se manter fisicamente mal, eu penso que vai ser muito difícil passar das semifinais, se muito das quartas de final. Até o pessoal está começando a pegar muito no pé do Louser, por ele não ganhar clássicos e tudo mais. Mas eu vejo que hoje o Louser está muito refém da dificuldade física do Vila nesse momento. Então, eu não vejo culpa do Louser nesse momento.